Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos Tribunais do Trabalho em uma viagem pelo país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre o mercado de trabalho dos festejos juninos de Campina Grande, na Paraíba. Vamos saber por que o evento é tão importante para a cidade. No quadro Tá Explicado, vamos falar sobre o direito de recusa. Você sabia que o empregado pode se negar a realizar determinadas atividades no trabalho e não ser demitido por causa disso? Em São Paulo, capital, vamos conhecer um sistema utilizado pelo TRT da 2ª Região que facilita a gestão de processos arquivados no tribunal. E no Trabalha Brasil, o dia a dia de quem ganha vida emprestando a voz para diversos personagens, o dublador. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Considerado o maior São João do mundo, os festejos juninos de Campina Grande, na Paraíba, movimentam cerca de 100 milhões de reais na economia local, com geração de emprego e renda. Cerca de 2,5 milhões de pessoas visitaram a cidade durante os 31 dias de festa. Os turistas saem de todas as partes do Brasil para participar do evento, que teve a primeira edição em 1983. E a equipe do Jornada foi até lá conferir de perto a importância econômica e cultural desse São João para a cidade paraibana. Veja na reportagem de Anderson Conrado. O Jornada chega a João Pessoa, na Paraíba, lugar onde o sol nasce às 5 da manhã e é um dos principais cartões postais de uma das capitais mais receptivas do Brasil. Mas nosso destino hoje é outro. Botamos o pé na estrada e de João Pessoa seguimos rumo a Campina Grande, terra do maior São João do mundo. Esse lugar visto de cima é o Parque do Povo. Vazio, né? Mas é só anoitecer que o local fica tomado por uma multidão vinda de vários lugares do Brasil. A festa de São João no Parque do Povo existe há 34 anos e é uma das principais expressões da cultura nordestina. Este ano, mais de 2 milhões de pessoas passaram por aqui. E tanta gente assim significa mais geração de renda para o município. O evento movimentou mais de 100 milhões de reais na economia local. E como não poderia ser diferente, se tem turista, tem dinheiro aquecendo a economia, tem também a geração de emprego. Só durante esses 30 dias de festa aqui no Parque do Povo, cerca de 9 mil empregos diretos foram criados. E com o mercado de trabalho aquecido em Campina Grande, também não falta mão de obra para a fabricação de roupas típicas. Dona Edileuza é um exemplo de como as coisas ficam boas por aqui nesta época do ano. A máquina de costura não para. A paraibana de 55 anos tem orgulho em ser uma das responsáveis por deixar a festa ainda mais bonita. Ela confecciona os vestidos de 6 grupos de quadrilhas juninas que se apresentam no Parque do Povo. Ela lembra bem de como tudo começou com apenas uma máquina de costura. Aqui em Campina Grande tem uma senhora chamada Dona Lenira, que foi a fundadora das quadrilhas de Campina Grande, e ela me convidou para fazer os vestidos dela. Então, a partir desse momento, só foi aumentando a minha clientela. Todos se encantaram com o meu trabalho, porque eu caprichava bastante e foi só aumentando a clientela. E hoje eu trabalho para 6 quadrilhas estilizadas em Campina Grande. E para confeccionar em média 400 vestidos e peças de roupas das quadrilhas juninas, a Dona Edileuza precisou se tornar uma microempreendedora individual. Hoje ela emprega 6 costureiros, tudo para entregar dentro do prazo. E olha que por aqui as encomendas não param de chegar. Sábado e domingo sem parar, então para que chegue o dia e esteja tudo em dias, é preciso contratar mais gente. Aí eu contrato. A Adriana é uma das costureiras temporárias. Ela foi contratada 3 meses antes do início da festa. E o trabalho é muito bem-vindo para ajudar a complementar a renda da família. É ótimo. Eu gosto de costurar. É porque eu estava desempregada e
apareceu a oportunidade, eu vim, passei no teste. Para costurar também tem que passar, tem que saber, né? Aí eu passei no teste, estou costurando, terminando as quadrilhas. O mesmo vale para o Benilton, auxiliar de cozinha e desempregado, vê no período junino a hora certa de ganhar dinheiro. Eu estou desempregado e esses 3 meses, para mim e minhas 2 amigas que estão aqui, até aqui, uma que está ali que veio até de Natal, aí para mim foi ótimo. A ideia da confecção de roupas juninas deu tão certo que a dona Edileuza montou uma grife de roupas de quadrilhas juninas. Está fazendo sucesso e não se vê em outro ramo. Você vê o trabalho de toda a sua equipe lá sendo divulgado no Parque do Povo e para todo o Brasil e, quem sabe, até para o mundo, né? Através da internet. Isso é muito gratificante para mim, como costureira e como empregadora. E sucesso também é o lema do seu Álvaro, um sapateiro arretado que, assim como Dona Edileuza, vê o serviço quase que triplicar no mês de junho. Afinal, não é qualquer pessoa que consegue produzir esses tipos de calçados, todos usados exclusivamente por participantes de quadrilhas juninas, que também se apresentam no Parque do Povo. Um processo manual que reforça a habilidade que o senhor de 67 anos tem no ofício de sapateiro. E depois de todo esse processo, o resultado é esse aqui. Esses são apenas alguns dos modelos que o seu Álvaro produz aqui na fábrica dele. Dá só uma olhada como é tudo muito bem feito, tudo muito bonito. E é um trabalho que exige muita habilidade e prática, né, seu Álvaro? Sapato junino é isso aí. Tem que ser confortável, seguro e bonito. E o senhor sabe fazer bem? A gente tenta fazer o máximo que puder. Os pedidos para este ano foram muitos, e não foram só para a festa de Campina Grande. Seu Álvaro enviou calçados juninos para mais de 10 estados brasileiros. Nós fizemos 63 juninas esse ano. São 63 juninas que estão usando nosso sapato. No Brasil inteiro. Conseguimos chegar em Brasília, conseguimos chegar no Rio de Janeiro, Pará, Belém, esse pessoal daqui, fora o pessoal do Nordeste. Cada ano que passa o senhor percebe que aumenta? Vai melhorando sempre. Sempre vai aumentando. Seja de forma direta ou indireta, a festa de São João de Campina Grande traz renda para a cidade. E isso sem falar na alegria que o espetáculo proporciona para os milhões de pessoas que passam por aqui todos os anos. Campina Grande, a gente vê muito pela televisão e é aquilo mesmo que eles falam. Eu sou da região sudeste do Rio de Janeiro, não existe para nós no Rio de Janeiro um São João como esse aqui. Embora a gente tenha uma feira de São Cristóvão, conhecida também, muito famosa, mas nada se iguala e se compara ao São João de Campina Grande. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT de São Paulo determinou a contratação de um candidato aprovado em concurso público para os Correios, que foi reprovado pelo exame médico admissional. Segundo a perícia, a doença que o trabalhador possui não o impede de exercer a função de carteiro. Para o regional, o empregado foi considerado inapto apenas por ser portador desta disfunção e não porque apresentava qualquer limitação, considerando assim a conduta da empregadora como arbitrária e abusiva. O TRT de Minas Gerais condenou a construtora Odebrecht a indenizar no valor de R$ 8.000 por dano moral um ex-empregado. Ele foi dispensado após ter sido injustamente acusado de causar um incêndio no alojamento da empresa. Em defesa, o trabalhador afirmou que estava no quarto no momento do crime. Além disso, ele não foi flagrado pelas câmeras de segurança no local do incêndio. Para o regional, a acusação gerou prejuízo à dignidade pessoal do empregado. O TRT do Rio Grande do Norte condenou uma prestadora de serviços a quitar verbas contratuais e rescisórias de vigilantes que prestavam serviço a órgãos públicos do Estado e a indenizar os empregados por dano moral em R$ 200 mil. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o débito da empresa com verbas trabalhistas chegava a mais de R$ 6 milhões e havia coincidência de sócios da empresa com outras 2 prestadoras de serviços, configurando assim a existência de grupo econômico. Para o regional, houve culpa grave da empregadora, que violou diversas normas e princípios que impõem tratamento digno e respeitoso aos trabalhadores.
No próximo bloco, no quadro Tá Explicado, vamos saber se o empregado pode ou não ser demitido por se negar a realizar alguma atividade no trabalho. E ainda hoje vamos conhecer um sistema utilizado pelo TRT de São Paulo que facilita a gestão de processos arquivados no tribunal. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica para o aperfeiçoamento do aplicativo Assinador Xodó. A ferramenta oferece maior segurança às informações dos processos eletrônicos, já que confirma a identidade da pessoa física e jurídica por meio de uma assinatura digital. Com a parceria, o Ministério Público vai ter acesso ao sistema do aplicativo, melhorando a infraestrutura e oferecendo suporte aos usuários. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou sessão ordinária para a solenidade de posse dos ministros Maurício Godinho Delgado e Valmir Oliveira da Costa e do desembargador Fernando da Silva Borges como membros titulares do Conselho. Os novos integrantes irão ocupar o cargo pelos próximos 2 anos. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e de Roraima. O corregedor se reuniu com desembargadores e juízes, além de participar de audiências abertas para o público e visitar a escola judicial e o núcleo de apoio à execução. O TRT do Paraná sediou o 13º Encontro do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. O evento teve como objetivo a reflexão sobre a natureza e o aprimoramento do principal canal de comunicação entre cidadãos e órgãos judiciários. Foram realizados workshops para gestores e palestras sobre inteligência artificial, ética e bons exemplos das ouvidorias. O TRT da 8ª Região, com apoio da Corregedoria Nacional de Justiça, realizou o workshop Um Debate sobre a Proteção Integral da Infância e da Juventude. O evento discutiu a proteção de crianças e jovens, além de buscar melhorias no Cadastro Nacional de Adoção e no Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Você sabe o que é o direito de recusa? E quando ele pode ser utilizado no trabalho? Apesar de estar previsto em lei, esse é um recurso que deve ser utilizado com cuidado pelo empregado. Veja no quadro Tá Explicado de hoje. Você sabia que todo empregado pode se recusar a fazer determinadas atividades no trabalho e não ser demitido por conta disso? É o chamado direito de recusa. A legislação é favorável para trabalhadores que estejam expostos a situações de risco grave e iminente. O artigo 483 da CLT estabelece que o empregado pode considerar o contrato como encerrado e reivindicar a devida indenização quando houver exigência de serviços superiores às forças, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Além disso, caso o empregador pratique tratamento ofensivo ou com rigor em excesso, não cumpra as obrigações do contrato ou promova ato lesivo à honra e à boa fama do trabalhador ou da família dele, o vínculo também pode ser rescindido. Mas atenção, o direito de recusa é uma garantia em defesa da vida do trabalhador. Se o profissional se valer da legislação para tirar vantagem de forma indevida, poderá ser demitido. De acordo com o artigo 482 da CLT, agir com desídia, que é a negligência no desempenho das atividades, pode resultar em demissão por justa causa. Ou seja, nada de realizar as tarefas com desleixo e achar que está amparado pela lei. Caso seja exposto a situações de risco e haja necessidade do direito de recusa, o trabalhador deve comunicar o fato ao superior, esclarecer os motivos e registrar a situação por meio de fotos e um breve relatório. Por fim, o trabalhador deve ficar à disposição durante todo o turno de trabalho e deixar claro que voltará ao serviço quando a situação for regularizada. No próximo bloco, vamos até São Paulo conhecer o sistema utilizado pelo TRT da 2ª Região para promover a gestão de arquivo de processos no tribunal. E no quadro Trabalha Brasil, a profissão de dublador. Nós voltamos daqui a pouco.
A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, abriu o primeiro concurso nacional unificado para juiz do trabalho substituto. São 132 vagas com salário de R$ 27.500 para São Paulo, Minas Gerais, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As inscrições vão de 4 de julho a 2 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br, e custam R$ 275. Agora nós vamos até São Paulo, capital, conhecer o sistema de gestão de arquivos utilizado pelo TRT da 2ª Região. Essa ferramenta permite que o TRT organize os milhões de processos do tribunal. Confira na reportagem de Luana Carvalho. Se colocarmos no chão, teríamos cerca de 70 quilômetros de processos. Parece até mentira, mas todos eles estão à disposição desses visitantes, como advogados, estagiários ou até mesmo as partes do processo. Mas olhando para essa imensidão de processos, surge a pergunta: como acharam aqui? Seria como encontrar uma agulha no palheiro? Neste acervo existem em média 3 milhões de processos. Todos eles estão guardados nessas estantes de arquivos. Eles são identificados pelos números das caixas, da unidade, do galpão, do setor e da posição. Para localizá-los é simples. Todos ficam registrados em um sistema chamado ArquiGer, uma ferramenta que auxilia na gestão do arquivo. Diariamente, chegam por aqui cerca de 1.800 processos das varas, e todos eles são arquivados no sistema. Por leitor de código de barras, até mesmo para diminuir a possibilidade de erro com digitação, bipa na caixa, bipa no processo, você faz o vínculo entre os dois. Tem sempre que ter esse vínculo, e isso tudo o ArquiGer ele contempla esse raciocínio, essa dinâmica de trabalho, né? Então essa é uma das vertentes, receber os processos. São cerca de 3.500 processos por mês que saem do acervo para as mãos dos advogados e partes no balcão de atendimento. É um acervo dinâmico, porque o processo ele entra numa determinada caixa, mas a partir do momento que ele é movimentado, ele pode ir para a sessão de consulta e atendimento, para dar vistas e vai retornar no final do dia para o nosso acervo. Ele não vai entrar necessariamente na mesma caixa onde ele estava. Ele pode entrar numa outra caixa do acervo e aí vai ser refeito o vínculo no sistema. A aplicação original do sistema foi cedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2010. Desde então, o TRT tem concentrado esforços para moldar a ferramenta de gestão de acervos físicos às demandas específicas da Justiça Trabalhista. O ArquiGer é utilizado em rotinas como conferência e registro de entrada dos documentos enviados pelas unidades judiciárias e administrativas ao arquivo, controle, apoio e rastreamento das movimentações, além de contar com recursos voltados à análise e destinação documental. O ArquiGer também possibilita o gerenciamento de documentações históricas e administrativas. Com o ArquiGer nós conseguimos tocar essa gestão, né, de um arquivo de grandes proporções, mas com uma rapidez com uma eficiência, eu acho que acaba nos agradando, né, e agradando ao nosso público também. São vários os processos antigos que estão guardados aqui no tribunal. Entre eles está a ata de criação do Conselho Regional do Trabalho da 2ª Região, em 1941. Nós trabalhamos com um corte cronológico, exemplo de outros regionais, e isso implica que os processos autuados antes de 1989, eles já vão diretamente para o nosso acervo permanente, para o arquivo histórico. Eles não estão sujeitos à análise para fins de uma eventual eliminação, né? Porque os outros processos, aí sim nós temos publicação de edital, de eliminação. Além de todo esse gerenciamento dos processos no arquivo, também existe um procedimento de compactação. No acervo não entram caixas vazias.
todo processo que é retirado de uma caixa para fins de desarquivamento ou para atender uma outra demanda, como do balcão de atendimento, essa caixa da qual foi tirado um processo, ela vai para uma área que nós chamamos de compactação das caixas, que é pegar aquela quantidade de caixas que estão parcialmente vazias e transformar num número menor de caixas cheias. E aí nós devolvemos para o acervo. Vários tribunais regionais do trabalho já firmaram parcerias com o TRT da 2ª Região para utilizar a ferramenta. O primeiro convênio foi fechado com o TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, em 2012. Isso é muito importante, já ter começado a desenvolver essas parcerias com outros regionais, porque eles vão identificando outras questões e aí vão dando feedback e nós ficamos com uma ferramenta mais robusta. Vamos fazer o que nós gostaríamos que fosse feito por nós, quando estivéssemos do outro lado. Se eu estivesse pesquisando um processo, eu gostaria de ter uma resposta em cima da hora. Não gostaria de voltar 30 dias depois para saber do meu processo, 2 meses depois. Eu gostaria, se possível, em 10 minutos estar com o processo na minha mão. Hoje no quadro Trabalha Brasil vamos conhecer uma profissão muito importante para a indústria cinematográfica, os dubladores. Você já parou para pensar como as vozes que aparecem em séries e filmes internacionais são sincronizadas para ficar tudo perfeito na tela do cinema ou na televisão de sua casa? Nós conversamos com uma das maiores dubladoras do Brasil sobre esse trabalho e você confere agora. Ô, papai, se você fosse bonzinho, você construiria uma piscina pra nós. Desenhos e filmes não seriam nada sem o som. Imagine assistir a todas essas cenas sem as vozes que interpretam e dão vida aos personagens. Cada interjeição, cada detalhe é parte da tarefa dos dubladores, que precisam trazer esses detalhes de outros idiomas para o português da forma mais natural possível. Mas não é um trabalho fácil, é necessária toda uma preparação. Esta é Fátima Mourão. A professora é uma das maiores dubladoras do Brasil e dona das vozes de personagens famosas como She-Ra, Olivia Palito do desenho animado Popeye, Scarlett O'Hara de E o Vento Levou, dentre várias outras. Ela ensina pessoas a se tornarem dubladoras profissionais e tenta passar tudo o que aprendeu nos 42 anos de carreira. Minha formação foi em artes cênicas. A família voltou para o Rio de Janeiro, embora eu seja carioca, eu morei esse período da infância até a adolescência em São Paulo. E eu fiquei sabendo, através de um amigo, que eles estavam fazendo, tinha algumas empresas de dublagem que estavam fazendo testes para novos profissionais. E eu fiquei muito animada, tinha uma perto da minha casa, a Peri Filmes, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, hoje ela não existe mais, mas ela fez muitos filmes nos anos 70. Foi uma distribuidora, assim, que teve um destaque. E então eu fui lá fazer o teste, né? Coincidentemente, esse teste, eles me deram um garoto, era um adolescente, foi uma série que fez sucesso na época, chamava-se James. E além de eu ter me deparado com essa surpresa, né, de entrar num estúdio para dublar, sincronizar, coisa que eu nunca tinha feito, ainda me deram um personagem masculino adolescente. Mas eu, sei lá, fiz uma voz lá que ficou interessante, né, e acertei tudo direitinho e tal, e eles gostaram. Para se tornar um dublador, é preciso primeiro ser um ator ou atriz e ter o registro profissional. Fátima relata que, hoje em dia, o trabalho está mais organizado e que o Brasil é reconhecido por fazer um trabalho de excelência. A nossa dublagem aqui no Brasil, ela é considerada uma das melhores dublagens do mundo. E isso é reconhecido por equipe da Disney, equipe do Steven Spielberg, entendeu? Que quando veio aqui trazer o ET, ele ficou impressionado. A gente não tinha quase qualidade nenhuma de estúdio lá na Herbert Richards, no Rio de Janeiro, mas a gente tinha um material grandiosíssimo de interpretação. E ele ficou impressionadíssimo com isso. Então, a gente tem talento.
E é aqui no estúdio onde acontece toda a magia da dublagem. Os atores ficam aqui posicionados e acompanham a cena pelo monitor. A Fátima tem o trabalho de fazer toda a direção e dar os comandos para eles. Então, gente, olha só, esse filme Paciente Inglês, vocês já devem ter visto, né? É uma cena romântica, eles estão começando a se conhecer, tá? Por que você me seguiu? Perdoe-me, o que disse? No mercado você me seguiu até o hotel? Eu estava preocupado. Uma mulher europeia como você naquela parte do Cairo me senti obrigado. Sentiu-se obrigado? Sim, você faz parte do nosso grupo. Então por que me seguiu? Ou melhor, me escoltou, dizer que me seguiu soa meio assustador. Ótimo. Os alunos de Fátima se divertem enquanto ensaiam. Fátima se mudou para Brasília há cerca de 15 anos e destaca que o mercado de trabalho para os dubladores está crescendo. E aqui a gente tem excelentes condições para isso. Por que não? Por que não? Por que só Rio e São Paulo, que tem um universo imenso? Existe, a gente pode pegar uma fatiazinha desse mercado aqui, ter efetivamente esse trabalho aqui em Brasília, não criar nenhum problema para as grandes produtoras e a gente ter essa oportunidade aqui em Brasília. Então eu resolvi efetivamente fazer isso aqui, né? E por onde começar? Vamos ensinar as pessoas a dublar. Né? Vamos formar um elenco de dublagem aqui para que a gente se estruture bem e a gente possa, então, fazer as captações de filmes para cá. Para ela, a dublagem é mais que uma profissão, é uma paixão. Eu amo dublar. Dublagem significa também um upgrade que eu dei na minha profissão, sem dúvida nenhuma, quer dizer, me abriu portas maravilhosas. Falar de dublagem, em curtas palavras, talento. E a gente tem de sobra aqui nesse país. Pela honra de Grayskull, eu sou She-Ra! O Jornada termina aqui. No próximo programa voltamos a nos encontrar. Muito obrigada pela companhia e até lá!